Professor Paulo Caetano, e eu vou, nesse vídeo, fazer a apresentação do conteúdo teórico sobre retas, tá certo? Do material teórico. Bom, eu já preparei aqui na minha lousa as possíveis equações que nós temos para identificar uma reta no plano cartesiano, tá certo? Então, nós temos, na verdade, 3 tipos de equações possíveis, e o gráfico de cada uma dessas equações vai ser uma reta aqui no plano cartesiano XY. Só para a gente ter uma ideia de como que a gente pode abordar esse assunto, eu vou aqui, então, colocar uma reta R nesse meu plano cartesiano e vou assumir que essa minha reta R passa por 2 pontos. Um ponto A e um ponto B. Certo? E vou assumir, então, que as coordenadas do ponto A são coordenadas genéricas, no caso aqui, né? XA, YA. E vou assumir que as coordenadas do ponto B são coordenadas XB, YB. Ou seja, se eu, então, projetar aqui o meu ponto A na horizontal, eu vou obter aqui a coordenada XA. Se eu projetar o ponto A na vertical, eu vou obter aqui a coordenada YA. Da mesma forma, se eu projetar na horizontal o ponto B, eu obtenho aqui a coordenada XB, e se eu projetar aqui na vertical, eu tenho a coordenada YB. Então, essa minha reta R está passando pelos pontos, 2 pontos conhecidos, A e B. Tá certo? O que eu gostaria de saber, na verdade, é o seguinte: se eu pegar qualquer ponto da reta, por exemplo, um ponto P, que tenha coordenadas XY genéricas, tá certo? Ou seja, esse ponto P aqui, ele tem coordenadas X e Y, né, genéricos. O que eu gostaria de saber é o seguinte: quando é que esse ponto P, que tem coordenadas x e y, pertence à minha reta R? Qual é a condição para esse ponto P pertencer à minha reta R? Bom, a gente vai determinar essa condição olhando para a semelhança de 2 triângulos. No caso, o primeiro triângulo que eu vou construir vai ser esse triângulo que é um triângulo retângulo, que tem hipotenusa dado pela distância de AB. E os catetos são paralelos aos eixos coordenados. E depois também eu vou olhar para esse outro triângulo que tem hipotenusa dado pelo segmento AP. Para esse outro triângulo aqui. Então, olhando para esses 2 triângulos, fica bem claro, né? Se eu chamar, por exemplo, esse ponto aqui de R grande e esse ponto aqui de S, fica bem claro que o triângulo
né, esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior APS. Tá certo? Por conta dessa semelhança, a gente tem, então, que o tamanho do segmento PS sob o segmento AS é a mesma coisa, né? Essa razão é a mesma coisa que a razão do segmento BR sob o segmento AR. Tá certo? Ou seja, esse cateto oposto está para esse cateto adjacente em relação a esse ângulo aqui que eu estou chamando de θ. Esse cateto oposto está para esse cateto adjacente, assim como esse cateto oposto está para esse cateto adjacente. E a gente sabe que essa razão nada mais é do que o valor da tangente do ângulo θ. Certo, pessoal? Bom, agora, se eu estiver interessado em calcular essas distâncias, né, e efetivamente esses valores, eu tenho que o tamanho do segmento PS, né, se eu calcular esses tamanhos aí, o meu segmento PS, o tamanho dele, vai ser dado por essa altura, que é a coordenada Y, menos essa altura, que é a coordenada YA. Então, o tamanho do PS vai ser o Y menos o YA. O tamanho agora do AS, o AS, então, é esse tamanho aqui, ele é dado por esse comprimento, que é o X, menos esse comprimento, que é o XA. Então, aqui fica X menos XA. Por outro lado, o tamanho do comprimento BR, que é esse cateto oposto, é a altura YB menos a altura YA. Por sua vez, o tamanho do comprimento AR seria o cateto adjacente menor, é o tamanho do comprimento XB menos o tamanho do comprimento XA. Certo, pessoal? Bom, então agora a gente consegue calcular a tangente do ângulo θ, e essa tangente do ângulo θ a gente chama, geralmente, de um número m. Então, o m vai ser igual à tangente do ângulo θ, que eu posso calcular como sendo cateto BR sobre AR, tá certo? Ou seja, o BR quem que é? É a diferença da coordenada y de B menos a coordenada y de A, dividido pelo AR, que é a diferença da coordenada x de B menos a coordenada x de A. Correto? Bom, isso colocado, a gente sabe então que um ponto P pertence à minha reta R se a razão PS sobre AS for igual à tangente desse ângulo. Portanto, dizer que o ponto P pertence à minha reta R, isso daí é equivalente a dizer que o x menos XA, desculpe, aqui
é equivalente a dizer o seguinte: essa altura, que é o PS, que é o y menos YA, dividido por esse comprimento, que é o AS, que é o x menos XA, isso tem que ser igual à tangente do ângulo θ, portanto, tem que ser igual ao M. Correto, pessoal? Logo, se eu trabalhar com essa equação aqui, isso aqui equivale a dizer ao seguinte: passando x menos XA para lá, eu tenho que o y, a diferença entre o y menos YA, vai ser igual a M, que multiplica a diferença do x menos XA. Tá certo? Então, aqui a gente observa que nós temos uma equação, né? No caso, y menos YA igual a M x menos XA, que é uma equação desse tipo aqui, ó. É só eu isolar o y e eu vou obter, então, que o meu M vai ser exatamente o y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Tá certo? E o meu K, que é esse valor aqui, na hora que eu isolo aqui o meu y, vai ficar, então, o y de A, que vai passar para o lado de cá da igualdade, menos o valor do M x de A. Então, eu obtenho esse tipo de equação, onde o M é esse quociente e o K é essa expressão. Esse valor M, né, que é a tangente do ângulo θ, ele é chamado de coeficiente angular da minha reta, ou inclinação da minha reta. E esse valor K aqui, ele é chamado de coeficiente linear da minha reta, ou termo independente. Na verdade, esse valor K, ele é o valor que o Y assume quando o X é zero. Então, se eu prolongar a minha reta aqui, essa minha reta vai tocar aqui num patamar K. Correto? E para eu ter uma noção do que significa esse M, né? Esse M significa, na verdade, o seguinte: se eu caminhar aqui uma unidade de medida para frente, eu vou ter para chegar na minha reta, eu tenho então que subir ou descer essa inclinação M, né? Já que se o meu cateto adjacente for 1, o meu cateto oposto é exatamente a tangente do ângulo θ. Então, o significado da inclinação M é o quanto eu subo ou desço na minha reta andando na horizontal, andando uma unidade de medida. É claro que se a gente tem aqui o M se eu subir, é porque o meu M é positivo, eu tenho que andar no sentido positivo, né? Subindo aqui no eixo. E se a minha reta tiver uma inclinação decrescente, uma inclinação para baixo, o meu M vai ser negativo, eu tenho que andar no sentido contrário ao do eixo, eu tenho que andar quantidades negativas. Correto, pessoal? Bom, então a gente já determinou como que eu obtenho essa equação aqui, né, que seria uma equação geral da minha reta R, a partir de dois pontos A e B.
Agora, observe que eu posso escrever essa equação de várias maneiras, né? Por exemplo, se eu partisse de uma equação desse tipo, ax mais by mais c igual a zero, então, para efetivamente eu ter as coordenadas xy de um ponto do plano na equação, ou o a tem que ser zero, ou o b tem que ser, ou o a tem que ser diferente de zero, ou o b tem que ser diferente de zero. Se o b for diferente de zero, implica que eu posso isolar o b da minha equação e obter a seguinte equação, ó, o y vai ser igual, vou passar o ax para lá e depois dividir por b, vai ficar menos a sobre b, x, passo o c para lá e divido por b, menos c sobre b. Então, se o b for diferente de zero, eu obtenho uma equação geral, né, a partir de uma equação desse tipo, aonde esse termo aqui, o menos a sobre b, é o coeficiente angular, é o m, e esse termo menos c sobre b é o termo independente, é o k. Correto? Então, quando b é diferente de zero, eu obtenho a equação geral de uma reta. No caso do b ser igual a zero, o que acontece é que eu não tenho esse termo na minha reta. E aí, então, a minha equação fica x igual a menos c sobre a. Isso significa que todos os pontos da minha reta têm a mesma coordenada x. Então, seria uma reta na vertical. Todos os pontos teriam a mesma coordenada x, que é igual a menos c sobre a. Esse é outro tipo de reta, outro tipo de equação que representa uma reta, certo? E se a equação for desse tipo aqui, a minha inclinação é dada por menos a sobre b, e o termo independente é menos c sobre b. Correto? Se eu tivesse também uma equação desse tipo, eu poderia, agora, né, como eu já sei que ela representa uma reta, eu poderia, então, dividir essa equação toda por menos c, e eu vou obter a seguinte equação aqui, ó, menos, vamos supor que o c é diferente de zero, tá certo? Menos a sobre c, x, menos b sobre c, y, menos 1 igual a zero. Eu dividi toda essa equação por menos c. Então, ficou c sobre menos c deu menos 1, b sobre menos c deu menos b sobre c, e a sobre menos c deu menos a sobre c. E aí eu posso escrever essa equação da seguinte maneira agora, ó. X sobre, passando esse para cá, fica menos c sobre a, mais y, passando para baixo aqui fica menos c sobre b, passando menos 1 para lá, igual a 1. Que é uma equação desse tipo, onde esse aqui representa o meu P e esse aqui representa o meu Q. Por que essa equação é interessante? Porque essa equação, na verdade, ela está dizendo o seguinte: se eu prolongar aqui a minha reta mais para cá, eu sei que a minha reta está passando aqui, ela corta o eixo num determinado ponto, o eixo X, e corta o eixo Y em outro determinado ponto. Tá certo? Quem são esses pontos aqui onde essa minha reta está cortando os eixos? Observe que quando o y é igual a zero, né, vamos pegar essa equação aqui, ó.
quando o y é igual a zero, para essa equação ser igual a 1, o x tem que ser igual ao p. Então, no patamar zero, ela passa pelo ponto aqui, onde esse ponto tem coordenada p. De forma análoga, quando x é zero, para que esse ponto aqui, essa equação seja satisfeita, o meu y tem que ser igual a q. Então, essa altura aqui seria a altura q. Então, essa equação está dizendo que a minha reta está cortando o eixo x na distância ou no comprimento p e está cortando o eixo y na altura q. Certo, pessoal? Bom, então aqui está uma teoria rápida sobre equações, possíveis equações que representam uma reta no meu plano cartesiano. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Até uma próxima.